música ela relata muita coisa interessante de quem Jesus é. E o Evangelho de João é fantástico. Então ela está espalhada no Evangelho de Jesus. E o objetivo dessa série, como eu já falei para vocês, é transformar aquilo que é só sentimento, que a música transmite sentimento, que é quase impossível de descrever com palavras, transformar isso em entendimento. E aí a gente vai pegar João 4, eu quero fazer alguns comentários a respeito do capítulo 4, e depois a gente vai entrar na música, pode ser? Então se você tiver sua Bíblia contigo, ou de repente alguém do seu lado tem Bíblia, abre em João 4, vou passar em algumas coisas muito rápidas. Não vou ler o capítulo inteiro, mas a história do capítulo é a história de uma mulher samaritana. Por que é importante falar dos samaritanos? Porque o povo samaritano era um povo quase que inimigo, repugnado pelo povo de Israel, o povo hebreu. Quem aqui é flamenguista? Então olha só, o povo samaritano era os vascaínos. Se você é vascaíno, o povo samaritano era os flamenguistas. E por aí vai. Por quê? Era um povo que não se dava. Os caras não comiam junto. Na verdade, nesse encontro aí de João 4, quando a mulher samaritana está no poço, o que acontece? Jesus, ele estava numa cidade, ele resolve ir de uma cidade para outra. E aí, a palavra diz, a primeira coisa que diz ali em João capítulo 4, é que ele tinha que passar pela região de Samaria. Quando você lê João 4 com detalhes, você vai ver, está escrito ali, ele tinha que passar pela região de Samaria. Mas se você não conhecer a geografia da região, você não vai entender por que diz isso. Na verdade, Jesus não tinha que passar pela Samaria. Na verdade, esse caminho era um caminho que todo judeu, todo hebreu evitava. Eles não passavam por ali. Era como o flamenguista passar de uniforme do Flamengo em São Januário. Não dá certo. Os caras não passavam ali. Porque tinha uma inimizade entre os samaritanos e os hebreus. Quanto aonde a gente adora, quem a gente adora. Enfim, Moisés recebeu todas as leis nossas no Monte Sinai. E os samaritanos falaram assim, não, nós temos outras leis. Aí eles construíram um templo lá num outro monte, na outra montanha. Aí ficava essa briguinha. Não, nós somos da Batista, nós somos da Presbiteriana. Ficava essa briguinha boba. Conseguiu entender o contexto? É a mesma coisa de hoje. Ah, não, mas que nós somos dessa igreja, daquela igreja só tem uma igreja. Jesus vai chegar nesse ponto aí já. Então, ali fala que Jesus tinha que passar por ali. Por que Jesus tinha que passar por ali? Porque todo mundo que tem um mandado do Espírito Santo não consegue seguir seus próprios caminhos. Olha só que interessante. Toda pessoa que tem um chamado do Espírito Santo não consegue seguir os seus próprios caminhos. Você abre mão dos seus próprios caminhos e vai aonde Ele mandar você ir. Por mais difícil que isso seja. Salvas as devidas proporções, obviamente, porque eu não estou me comparando com Jesus, mas eu, por exemplo, eu tive que abrir mão dos meus próprios caminhos para seguir o chamado do Espírito Santo. Quando Deus começou a falar comigo lá em 2012, eu estava na Austrália, eu estava benzão. Ganhava $1.000, já falei isso aqui várias vezes, e não falo para me gabar. Eu ganhava $1.000 por semana, minha esposa não precisava trabalhar, eu trabalhava para a igreja. Meu trabalho, sabe o que era? Quando dava quinta-feira eu começava a estudar, para domingo estar pregando numa igreja diferente, viajei o território australiano inteirinho, só pregando. Ganhando $1.000 por semana, não precisava nem pedir oferta. Olha que maravilha! Você quer trabalho melhor que esse? Isso é melhor que pastorear a igreja, porque eu ia, pregava e não precisava dar conta do que eu pregava. Isso é fantástico. Aí Deus começou a falar comigo, você vai voltar para o Brasil, você vai voltar para o Brasil. E eu brigando com ele, não vou, tá louco, imagina, o Brasil está na pior época. Aí para piorar ele falou, você vai voltar para Volta Redonda, seu lagar de cebola. Eis-me aqui. Por quê? Quem tem o chamado do Espírito Santo não consegue seguir seus próprios caminhos. E aí, por exemplo, tem vários no nosso meio aqui que estão pensando assim, pô, mas eu vou tentar uma experiência fora. Muita gente veio conversar comigo. Eu vou mudar para outro país e tal. Fantástico, cara, isso é uma experiência fantástica, uma vivência maravilhosa morar em outro país. Mas antes de você escolher o país que você vai morar, escolha o chamado que você vai obedecer. Antes de escolher o lugar que você vai morar, escolha o chamado que você vai obedecer. Jesus falou, ele tinha que passar por ali, ninguém entendeu. Você imagina Pedro, João, Tiago, tinha que passar por ali porque a gente nunca vai lá. O caminho aqui, ó, retinho aqui, ó, só ir para onde você quer ir. De uma cidade para outra. Você quer dar a volta? Por quê? Ninguém entendeu. Daí ele foi. Para piorar, o que aconteceu? Não, você vai, nós vamos ficar aqui. Ninguém foi com ele, Jesus foi andando no deserto. Você acha que aqui estava calor? Imagina Jesus lá onde ele estava. Tanto que a palavra fala em João capítulo 4, que ele parou num poço. Só que coitado, ele estava só com a roupinha dele, e aí ele fala assim, Jesus estava cansado. Imagina Deus cansado. Jesus estava cansado, o lado humano dele falou mais alto ali. Aí ele vai e senta no poço. E aí meio-dia, diz a palavra que era meio-dia. Aí ele senta no poço. Tinha ninguém lá, porque, para vocês que não sabem, naquela época não tinha água encanada, não tinha torneira para abrir em casa.
Você tinha que buscar água no poço e chegar... O que você fazia com a água do poço? Você trazia vários baldes de água, igual a gente vê o pessoal da África hoje. Chegava em casa, você botava num barril em casa. Tanto que os judeus tinham 2 barris em casa. Tinha um que era para as coisas boas, para cozinhar, fazer as coisas, e tinha outro que era para lavar sujeira. Então, quando todo judeu chegava em casa, ele entrava na porta, ele lavava a mão, lavava o pé, esse aí era o balde sujo. Para fazer comidas, outras coisas, ele usava o outro balde. Eles tinham esses 2 barris em casa. Então, você tinha que encher para você poder tomar água. Como é que tomava água? Ele ficava tampado, você vinha com a canequinha e tomava. Né? Para quem não toma água da torneira e da mangueira hoje, isso aqui é um absurdo, né? Só aquele depósito de dengue ali, mas naquela época não tinha dengue. Então, o pessoal tomava água ali. E nessa hora não tinha ninguém ali. Por quê? O lógico, para todo mundo que mora em campo, na fazenda, o lógico é você fazer as coisas quando não tem sol. Nós, por exemplo, podíamos fazer o culto aqui 7 horas da manhã. Minha pergunta é se alguém vai vir. Mas 7 horas da manhã não tem sol. E é por isso que as pessoas iam no poço logo de manhã cedo. Saía de casa 4h30 da manhã, carregando os baldinhos, chegava lá, enchia todos os baldes e voltava, porque era uma caminhada longa. Era no meio do deserto. Esse poço especificamente era um poço que tinha tradição. Foi Jacó que tinha furado esse poço aí quando Deus falou com ele e tal, e o povo chamou a tradição nesse povo, a água nunca parava ali, era fantástico. Só que eles iam de manhã cedo ou de noite, e era trabalho das mulheres. A mulher não ficava em casa, enquanto o marido fazia outras coisas, as mulheres iam pegar água. E aí, meio-dia, Jesus senta no poço, o poço era fundo, obviamente, você não consegue pegar água com a mão, e aí Jesus fica ali. Estou cansado, vou pelo menos descansar, até que aparece uma mulher. Veio pegar água. Imagina, eu estou contando essa história para você entender o contexto. Jesus deve ter ficado assim, o que essa mulher veio fazer aqui? O lado humano dele, mas o lado Deus dele, é por isso que eu tinha que ter passado por aqui. O Deus em Cristo fala assim, é por isso que você tinha que ter passado aqui. E ela vem. Quando ela vem, Jesus fala assim, você vai pegar água? Dá um golinho aí. Dá um golinho aí que eu estou com sede. Aí a mulher vira e fala para ele assim, como que pode? Você, judeu, homem, pelo que eu estou vendo aqui, deve ser um pastor aí da parada. Como pode você falar comigo, já que eu sou samaritana? Por quê? Por causa da birra. Flamengo e Vasco. Como que pode? Você está falando comigo? Aí ele vira e fala assim, se você soubesse, tá aí no seu texto aí, se você soubesse. Aí em português tem um erro, né, na Bíblia, um erro de tipografia. Se você soubesse o dom de Deus e quem vos fala, você me pediria água, e da água que eu te dou você nunca mais ia ter sede. Mas na verdade, essa palavra que ele fala aí não é o dom de Deus, é um presente de Deus. Basicamente Jesus está falando o seguinte, se você soubesse o presente que Deus está te dando em poder falar comigo, aí você não ia me dar água, você ia me pedir da água. A mulher deve ter ficado confusa, porque eu estou aqui, cheguei, o judeu abusado vem falar comigo, que eles não falam comigo. Aí ele vem me pedir água. Na hora que eu falo assim, mas como pode? Aí ele vai falar que ele tem água, ele não tem nem balde. Ele virou para ele e falou assim, você não tem nem balde para pegar água, você vai me dar água? Você não tem nem balde, rapaz, você é bobo, rapaz. Você vai pegar água, como? Aí Jesus fala para ela assim, olha só, se você soubesse quem está falando, você ia me pedir água. E eu ia te dar água, e nunca mais você ia ter sede. Imediatamente a mulher fala assim, não, peraí, já que você vai me dar uma água que nunca mais eu vou ter sede, isso significa que nunca mais eu preciso vir aqui. Nunca mais. Então me dá dessa água aí, onde está essa água? Você acha que você é melhor que o cara que furou o poço? Que é o nosso ancestral? Então me dá dessa água. Isso é o que ela fala. Quando ela fala me dá dessa água, Jesus vira e fala assim, beleza, vai lá buscar seu marido então que eu vou te dar da água. Para quem lê o texto, fala assim, pô, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um princípio de uma conversa. Porque Jesus fala o seguinte, para que eu possa te dar a provisão, precisa começar a transformação. Olha só a ideia. Para eu te dar a provisão, precisa começar a transformação. Você não precisa estar perfeito para vir para Jesus, mas uma vez que você decide andar com Jesus, as coisas começam a mudar. Tanto que ele fala para ela, vai buscar o seu marido. Aí ela fala, mas eu não tenho marido. Olha. Na Austrália os bichos são maiores, verdade. Ô gafanhoto aí, vocês não deram 10%? Ô gafanhoto. Corta isso aí, tá? Onde que eu tava mesmo? Vai buscar seu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. Isso aí explica. Oi, tudo bom? Ela sempre vem participar na pregação comigo, né? Sempre vem.
ela não tem, ela vira e fala assim, mas eu não tenho marido. Isso explica por que ela estava lá meio-dia. Por quê? O ir buscar água no poço era um exercício sociológico para as mulheres. Era quando elas faziam as fofocas delas. Você sabe o que aconteceu lá em casa, você sabe o que aconteceu com o vizinho e tal. Botava o papo em dia. E elas iam no horário de manhã cedo ou de noite. Ela foi meio-dia porque ela não se dava bem com as outras. Por que ela não se dava bem com as outras? Porque ela tinha tido 5 maridos. 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. Provavelmente essa mulher era muito bonita e muito ruim de lidar. Para não falar outra coisa. Não, eu não queria falar isso, mas provavelmente ela pegou o marido de alguém. Que ela teve 5 maridos e o que ela estava agora não era marido também. Ou seja, ela provavelmente estava tendo um caso. Provavelmente, estou conjecturando aqui. Ou seja, as mulheres da comunidade não gostavam dela. Então ela não podia ir na mesma hora. Porque se ela fosse na mesma hora, sabe o que ia acontecer? Ela ia chegar lá às 7 horas da manhã. Aí ela, na hora de chegar na vez da fila dela, ia rolar aquele bullying, né? Não, agora você não vai, agora sou eu. E aí a comunidade ia virar contra ela. Então ela não ia, ela foi meio-dia. Aí Jesus falou assim, vai buscar seu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Fala bem, você teve 5 e o que você está agora não é seu marido. Aí ela fala assim, rapaz, quem te contou esse negócio aí? Você veio que você estava me esperando aqui. Você armou pra mim. Aí ele fala assim, não. Você está falando... Aí ela fala assim, ó, eu percebo que você é um profeta. Ela não admitiu ainda que ele era o cara. Então pode fazer um teste. Vou testar para ver se é profeta mesmo. Para ver se você tem poder mesmo. O negócio é o seguinte. O meu povo fala que é para adorar lá no Monte Gerizim. Vocês dizem que é para morar no outro monte lá. Onde é que é? Aí Jesus fala assim, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Jesus tinha mania de responder com uma pergunta, né? O pessoal perguntava as coisas para ele e aí ele falava assim, não, também não vou responder. Vou te fazer uma pergunta, se eu não souber a resposta, também não falo nada. Igual o Chaves. Não, também não vou falar. Aí ele falou, nenhum dos dois. Vai chegar um tempo que a gente vai adorar em espírito e em verdade, aonde você estiver. Tá aqui, ó. Jesus falou em João 4 exatamente o que nós estamos fazendo aqui. A igreja, para ser igreja, não precisa de templo. Você vai adorar onde você estiver. Você vai ler a palavra onde você estiver. Você vai ser igreja, porque a gente não vai à igreja. Nós somos a igreja. Juntos nós somos a igreja. E aí aquilo ali transformou. Ela fala assim, então olha só, já que você é profeta mesmo, tem um boato aí, que desde muito tempo, tal de Isaías, Jeremias, Ezequiel, essa galera, todo mundo está falando que vai vir o Messias. Que é o cara que a gente está esperando. Tanto os hebreus, nunca foi mais claro no Novo Testamento, quando Jesus falou que ele era o Filho de Deus. Ele vira e fala assim, eu sou esse Messias aí que vocês estão esperando. Sou eu. Aí a mulher cai a ficha. Quando cai a ficha, ela bota o balde no chão e sai correndo. Nem a água ela leva para casa. Ela sai correndo. Quando chega na vila, ela fala assim, vocês não vão acreditar no que eu vi. Você acha que as mulheres ficam assim, vem ela com mais um conto aí, vai pegar marido de alguém agora. Vocês não vão acreditar no que eu vi. Eu vi um cara que sabe de tudo que eu fiz. Todas as mulheres ficaram oriçadas. Opa, nós vamos lá para ver se ela não está mexendo com mais alguém. Vou lá conferir. Ele sabe de tudo que eu fiz. Será que esse cara é um profeta mesmo? Pergunta para ele. E ela começa a falar a respeito de Jesus, das coisas que ele falou. E diz a palavra ali em João 4, que no primeiro momento, a galera mais religiosa, todo mundo acreditou no testemunho dela, foi atrás de Jesus. Falou assim, Jesus, olha só, a gente ouviu, é isso mesmo? É isso mesmo. Então vem aqui, passa um tempo aqui com a gente aqui, explica o resto. Aí ele vai lá para a cidade, prega e diz que a cidade inteira se converteu. No final do capítulo 4 fala assim, no princípio nós cremos por causa do testemunho dela. Olha como é que o testemunho alavanca a crença das pessoas. No princípio nós cremos por causa do testemunho dela. Mas agora a gente crê porque você veio até aqui e falou para nós. Ou seja, um testemunho de uma mulher que não valia nada converteu a cidade inteira. Esses dias a gente falou um negócio interessante. A graça só vale alguma coisa para aquele que não vale nada. Porque você acha que você vale alguma coisa, você anula a graça de Deus. Aí vira mérito. Então a graça só vale alguma coisa para aquele que acha que não vale nada. Essa é a história de João capítulo 4, que é escrita essa música. E aí o Thiago Arraes, na hora que ele escreve a música, é impressão minha ou eles estão cortando o negócio hoje? Acho que é árvore. É árvore? Eu achei que os caras veio fazer a capinagem logo no dia que a gente estava pregando, memória? Podia vir sábado, né? Enfim. A história dessa música, ela começa aí, João capítulo 4.
E aí nessa música ele fala várias coisas interessantes. Olha só, a primeira coisa, a primeira frase da música fala assim: no deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Conseguiu entender o paralelo aí? Esse quem eu fui, ele está falando dessa mulher samaritana. Está falando dessa imprestável aí que tinha 5 maridos. É dela que ele está falando. Nós é que somos esses imprestáveis aí. No deserto de quem eu fui. O que é o deserto? Esse deserto existencial. Essa crise existencial que todo mundo passa. O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo na terra? Por que eu estou sugando o ar dos outros? Para onde eu vou? De onde eu vim? Todo mundo passa por uma crise existencial. Eu tenho 34. Eu já passei por uma. Talvez, dizem que quando você chega nos 40, quem tem 40 aqui pode testificar isso, dizem que quando você chega nos 40, você passa por outra crise existencial, né? A crise da meia-idade. Então, o que eu estou fazendo? Será que não deu certo? Fiz isso, não fiz aquilo? O que eu deixei? O que eu construí? Mal a gente sabe que 40 anos é o começo da vida. A gente não aprendeu nada ainda. Nos 40 a gente está começando a aprender. Mas a gente passa por essas crises existenciais. Eu, quando era moleque, por exemplo, eu me rebelei, eu fiz um monte de coisa porque eu perdi o sentido da vida. Falei, não serve para nada mais. Eu era molequinho, eu queria ser maestro, de maestro eu queria ser jogador de basquete eu queria ser skatista, enfim, deu uma volta danada. Falei, mas o que é isso? Todo mundo que é mãe aqui de adolescente sabe o que é isso. O que é isso? A gente passa por isso e fala assim, mas o que está acontecendo com você, moleque? Só vai para a escola, infeliz. Eu estou pagando a escola, vai para a escola. Então, todo mundo passa por isso. Crises existenciais. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Sede de quê? Sede de significado. Para que serve a minha vida? Todos nós temos um significado na vida. Todos nós. E o nosso significado é sempre o mesmo. A gente confunde trabalho com chamado. Trabalho é o que você faz por dinheiro. Chamado é o que você faz com o dinheiro. Pegou a diferença? Trabalho, você tem que trabalhar, você arrecadar seu dinheiro, mas o chamado é aquilo que você paga para fazer, você gasta para fazer. Então a gente confunde isso, e é no seu chamado que está o seu significado de vida. Ele tinha sede de significado. O que eu vim fazer aqui? Essa crise existencial bateu nele de uma maneira na hora que ele escreveu essa música e nada resolvia. A mulher samaritana tinha uma crise de existência. Por isso que ela ia meio-dia no poço. Ela tinha perdido o sentido da vida. Falava, eu não posso me relacionar mais. Se eu aparecer no poço na hora que todo mundo aparece, eu vou ser, sei lá, linchado. Essa mulher devia viver escondida. Eu vou ser linchado, eu não posso. Para que eu sirvo? E aí na hora que ela é confrontada com essas ideias de Jesus, deve ter piorado. Porque Jesus primeiro não respondeu a pergunta dela, segundo confrontou ela com um problema, e até chegar no ponto dela beber da água que dá vida, que vira fonte de água. Olha que interessante. Quando você entende que Jesus te dá a água da vida eterna, não só você se sacia, mas você sacia a sede de outros. O Michelin mesmo fala sempre isso, né? A bênção não é, quando você está com sede, a bênção não é você matar a sede, é você ter água para distribuir para outros que estão com sede. Essa é que é a ideia. Então, Jesus fala a mesma coisa para ela. Se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir água, eu te daria dessa água, nunca mais você teria sede, e essa água ia se tornar uma fonte de água viva dentro de você. Minha pergunta para nós hoje é: como você tem matado a sede de outras pessoas? Porque é muito bonito quando a gente fala assim, eu orei, né? Deus ouviu o meu clamor e Ele resolveu o meu problema. O meu problema. Mas quantos de nós estamos conseguindo viver uma vida igual a Abraão, quando Deus fala para ele, ser tu uma bênção? Deus me abençoa. Que me abençoa o quê, rapaz? Você já está abençoado. Seja você uma bênção. Quantos de nós estamos conseguindo viver uma vida assim? Quantos de nós estamos conseguindo viver uma vida onde o que eu tenho supre o meu e o do outro? Não por excesso, mas porque eu divido até o pouco que eu tenho. A gente já cansou de falar aqui, né? Se todo mundo participar de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Isso aí não é para todo mundo ter um monte, é para a gente dividir do pouquinho. Essa semana, por exemplo, eu passei uma crise que, eu já passei crise na minha vida, mas essa semana foi punk. Tiraram meu chão essa semana. Eu não vou abrir aqui porque a gente vai ficar aqui o dia inteiro se eu for contar meus problemas para vocês. Mas tiraram meu chão essa semana. A ponto, eu acho que eu gastei uns R$1.200 assim, em 2 dias. Acabou meu dinheiro, porque eu vivo com um pouquinho, né? Meu dinheiro acabou. E aí, eu estava sentado na rua, entenda, não estou falando isso para me gabar. Eu estava sentado na rua, esperando um negócio acontecer, eu e o Thiago. Chegou um cara e falou assim, vocês têm um dinheiro para me ajudar e comprar uma fralda e tal? Eu falei, rapaz, eu dei meu último R$2 que eu tinha na carteira pro molequinho que estava vendendo bombom, e nem o bombom dele eu peguei. Então ele foi. Mas eu tenho um cartão aqui.
E eu não sei se tem dinheiro não, então eu vou lá comprar essa fralda pra você. Aí eu tava com as crianças, falei, Thiago, vai lá comprar a fralda pro rapaz Thiago terceiro no meu cartão. Ele foi lá, só que o Thiago não sabia, ele foi sem eu saber que tinha dinheiro. Se ele chegasse lá, ele ia ter que pagar a fralda, com o dinheiro dele. Ele foi, passou lá, graças a Deus passou. Daí o Thiago viu, ele não sabia quanto tinha na minha conta, mas ele trouxe a fralda, me deu o cartão e R$10. Falei, o que é isso? Troco? Ele falou, não, você deu 10, eu dei 10. Também quero participar dessa benção aí. Falei, você tá roubando minha benção. Tô querendo abençoar. E aí ele, não, deixa eu participar também. O que é isso? É todo mundo participando de pouquinho. Eu tô nem olhando, o dia tá rodando assim, ó. E você não sabe o prazer que eu tenho quando isso acontece. Porque você fala assim, pô, a minha água matou a sede de outra pessoa. É literalmente isso, é você poder falar assim, a água que Deus me deu, que Deus deu pra você. Esse negócio de, não adianta te espiritualizar. Deus foi lá e colocou seu salário na sua mão e falou assim, ó, toma quanto que eu quero ver se você gerencia bem. Aí você vira e fala assim, ó, Deus, o que eu fiz com o dinheiro? Imagina se Deus chegasse pra você e falasse assim, o que você fez com o seu salário? Eu dei pra um monte de gente. Fantástico! Você acha que Deus ia ficar bolado contigo? Eu acho que Deus vai ficar bolado contigo. Você fala assim, o que você fez com o seu salário? Comprei outra televisão de 60 polegadas. Já tinha uma na sala, agora comprei uma pro quarto. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, mas eu tenho sobrando. Fantástico, que bom que você tem sobrando. Aí você compra pro quarto, pra sala, pra cozinha. Outro dia eu fui numa caixa de televisão na cozinha. Pra quê? Eu não sei. Fica ligado aquele barulho lá, né? É a companhia do almoço. Gente, a gente precisa entender que na sociedade que a gente vive, a única maneira que Deus vai tocar nas pessoas é através da sua carteira. Porque as pessoas vão vir pedir, tá todo mundo sedento, tá todo mundo procurando resposta. Nós estamos vivendo em crise. A crise que o Brasil vive é econômica. Tem gente que fala assim, o Brasil vive uma crise de identidade. Que identidade? Nós sempre fomos explorados, sempre fomos roubados. Nosso país sempre foi país de escravo. A gente não tem crise de identidade. A gente tem uma crise econômica. Porque o governo está sendo mal gerenciado. Eu não vou falar aqui de política, porque não me interessa o partido que você é. Mas na crise econômica, o que responde é o dinheiro. E Deus coloca na sua mão a resposta para outras pessoas. Tanto que Jesus, ele fala o seguinte, ninguém pode servir a dois deuses. A única coisa na Bíblia inteira que Jesus coloca no mesmo patamar de Deus é o dinheiro. É a única coisa. Jesus não coloca nada, nem pornografia, nem orgia, nem nada. Só o dinheiro ele equipara com Deus. Fala assim, não pode servir a Deus e o dinheiro. Ou você serve um, ou você serve o outro. Então estou falando isso para quê? Para você entender que enquanto a gente não desapegar, a gente não vai conseguir ver Deus de verdade. Por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Porque Deus pode te dar? Pode. O mesmo texto que o Thiago falou aqui, que a gente usa, né? Cada um dê com alegria, porque Deus gosta daquele que dá com alegria e tal. É o texto que fala que aquele que dá semente para o semeador vai continuar enchendo os seus celeiros para que você seja rico em toda boa obra. Então Deus continua abençoando aquele que abençoa. Isso aí é um princípio bíblico. Quanto mais você dá, mais Ele te dá. Por quê? Porque Ele vai falar assim, acabou o dinheiro do meu filho e Ele quer dar para mais gente. Então vai tomando, vai tomando. A partir do momento que você começa a comprar as coisas para você, aí Jesus fala assim, então me dá de volta. É, agora não é mais para os outros, então deixa comigo que eu vou dar para quem vai distribuir. Tudo que Jesus fez foi distribuir. Ele partiu o pão e distribuiu. Ele multiplicou o pão e distribuiu. Tudo que Ele fez foi distribuir. Então a gente precisa entender isso. E aí a música diz, no deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Só que enquanto eu tinha sede, tô vendo a galera tomando água aqui, ó. Ele fala assim, ó, veio Cristo. Essa aí é a frase mais fantástica dessa música. Veio Cristo. O que é o veio Cristo? Veio Cristo é as boas novas. A boa nova do Evangelho é o veio Cristo. Eu era pobre, pecador, nu, incapaz, morto nos meus pecados e transgressões. Eu não tinha esperança, eu não tinha perspectiva, eu não tinha chamado, eu não tinha nada. Eu estava morto nos meus pecados. Quando você lê Efésios capítulo 2, você vê que nós estávamos necrosados, podres, fedidos. Essa é a palavra. E aí, veio Cristo. Eu não tinha perspectiva nenhuma, eu não passava em concurso, eu era burro, eu reprovei na escola, eu não tinha dinheiro, eu nasci pobre, eu sou doente. Veio Cristo. E aqui não fala que veio Cristo e tudo ficou uma maravilha. Fala que tudo se fez diferente. Olha que contraste interessante para a gente entender quanto de maturidade cristã a gente precisa para isso. Veio Cristo e tudo se fez diferente. O que é se fazer diferente? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É um versículo que todo mundo devia memorizar.
Todo aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. O que é uma nova criatura? Não é uma criatura reformada. É uma nova criatura. Não é reformada. Ele nasceu de novo. Por isso que a gente fala do símbolo do batismo. Tem alguém aqui, por exemplo, que ainda não foi batizado nas águas? Se tiver alguém aqui que não foi batizado, o que é o batismo? O batismo é nada mais, nada menos do que um símbolo da sua expressão pessoal de dizer, eu morri e agora eu nasci com Cristo. O que eu preciso fazer para ser batizado? Crer. Não precisa fazer classe, não precisa fazer aula, não precisa decorar nada. Não precisa estar perfeito, não precisa nada. Mas tem que ser batizado para tomar ceia? Eu vou aproveitar para falar de uma polêmica, né? Tem que ser batizado para tomar ceia? Porque já tem ceia. Não! Vou deixar bem claro. Não! Nada! Mas de onde você tirou isso? Da Bíblia. Não tem escrito em nenhum lugar que só pode tomar ceia quem é batizado. Na verdade, não tem escrito em nenhum lugar que só pode tomar ceia quem é crente. Agora eu vou pisar e todo mundo que é religioso, eu duvido que você vai conseguir me quebrar. Jesus chegou na casa daqui, eu tinha uma prostituta lá, ceando com eles. E agora? Não, mas a ceia é para aqueles que são salvos, para aqueles que são santos. Tem alguém santo aqui? A lógica do evangelho é que Deus te considerou santo enquanto você ainda é, é pecador. Que a gente viu na mensagem passada. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. O que é isso? É a sua inclinação pecaminosa. Você nunca vai deixar de ser pecador só no dia que Jesus voltar e te der um corpo glorificado, que não se corrompe mais. Porque a gente vive num corpo corruptível. Sabe o que é um corpo corruptível? É um corpo que um neurônio do cérebro liga com o hormônio do sangue e faz você pecar. Não tem jeito, você não consegue reagir. Não é a sua natureza. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa natureza é Deus. Mas por causa do pecado, essa natureza foi extinguida de nós. E aí a gente nasce do pecado, a gente já não nasce mais de Deus. Por isso que Jesus fala com Nicodemos que é importante que a gente nasça da carne e da água. Da água e do Espírito. Ou seja, você precisa nascer de novo. Porque quando a gente nasceu, nós nascemos do pecado. Então o que eu preciso fazer para tomar ceia? Você precisa estender sua mão, pegar o pão e vir tomar. Aí Paulo fala que aquele que não discerniu o corpo, toma... Gente, tudo é uma questão de interpretação de texto. A maioria dos jovens falha no vestibular porque não sabe interpretar texto. Por que Paulo está falando aquilo? Porque o corpo que eles não discerniam não tinha nada a ver com pão nem com vinho. Era com a igreja. Não adianta nada a gente entrar num templo bonito, com a cruzinha no topo, as 4 paredes, ar-condicionado e estofado bonitinho. E aí eu viro e falo assim, vou discernir o corpo. Oh, corpo de Cristo. Oh, sangue de Cristo. Faz uma experiência, come o pão e vê se tem gosto de carne. Não tem. Se tivesse, a gente não precisava fazer churrasco mais. É só fazer uma oração, comprava um saco de plusito e tá todo mundo comendo picanha. Barato. Ué, não é? Barato. Churrasco barato. A picanha tá R$60 o quilo, com um saco de plusito por R$3, ora e virou carne. Por incrível que pareça, tem gente que crê nisso. Que o pão vira carne. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Então o que eu preciso para tomar ceia? Você precisa discernir quem é o corpo de Cristo e quem é o próprio Cristo. A ceia é a melhor oportunidade evangelística que você tem. Todo dia que tiver ceia na igreja, porque a gente cometeu a besteira idiota, a burrice de fazer ceia uma vez só por mês, porque ceia é todo dia. Quando Jesus fala fazer isso em memória de mim, ele está falando da sua janta, lá na sua casa. Então toda vez que você for jantar na sua casa, chama alguém, chama um ímpio. E antes de comer, você ora. E aí na hora que você orar e agradecer pelo alimento, você explica para ele Jesus. A melhor oportunidade evangelística é a ceia. Mas a gente, como igreja, cometeu a besteira de celebrar a ceia uma vez por mês. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe quando começou isso. Tem origem na igreja católica, quando transformaram aquilo lá, mas isso aí é papo para outra história. E aí, se você quiser aproveitar disso, toda vez que tiver ceia na igreja, chame seu amigo. Mas ele não pode comer. Não, ele deve comer. Então chama ele para ele entender quem é Cristo. Veio Cristo é a melhor frase dessa música. Eu estava no último. Veio Cristo. Tudo se fez diferente. E aí o refrão da música, pra gente fechar, fala o seguinte. Ele, como é que é o... Cadê o boletim? Porque essa música tem 2 partes, né? Obrigado, Dan. Então semana que vem a gente vai falar da outra parte, mas... Ele fala assim, Ele vê os meus pecados ocultos, os que eu escondo do mundo no meu coração.
Isso aqui tem duas maneiras da gente olhar para isso. A primeira maneira é o pai e a mãe repreendendo o filho. Deus está vendo, hein? Você está pecando, Deus está vendo, hein? Porque Deus tem os dois lados. Ele é pai, mas ele também é juiz. Então Deus está vendo. É a pergunta básica, né? Você faria o que você está fazendo se Deus estivesse do seu lado? Provavelmente não. Se a resposta é não, então você não deve fazer. Ah, mas você não deve fazer porque Ele vai te salvar por você não fazer? Não. Ele te salva enquanto você está fazendo. Mas pelo fato de você ter sido salvo, você vai acabar parando de fazer. É a primeira. A segunda perspectiva é: Ele vê os pecados ocultos que você esconde no mundo. Por mais que você tente esconder porque não quer que os outros te julguem, Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe do seu sofrimento. Deus sabe das suas dores. Deus sabe das suas aflições. Essa semana mesmo, ontem, eu fui numa outra igreja, na Rampa. Pessoal, tem gente aqui da Rampa que vem aqui de vez em quando. E eu fui lá porque estava rolando uma conferência e falei, pô, vou lá porque eu preciso, entre aspas, receber, né? Eu dei uma de crente egoísta ontem, falei, eu preciso receber. Porque na verdade você não precisa de nada para receber, é só isso aqui, ó. Você lê, meditar no seu quarto, louvor tá ali no seu quarto. Mas eu precisava receber. E aí eu vi a galera louvando e tal, o louvor tava maneiraço. E aí eu consegui me encontrar na bagunça dos meus pensamentos, no meu deserto existencial que eu estava passando essa semana. Eu consegui me encontrar, consegui me concentrar. E eu falei, Deus, o negócio tá feio mesmo. Não tem pra onde correr mais não. E eu acho interessante que eles estavam falando sobre intensidade e tal. E aí tinha uma galera naquela intensidade adorando. E eu não conseguia nem orar. Eu não tinha palavras para orar. Eu encostei na parede. E eu literalmente, e aí eu chorei. E aí saiu aquele peso de mim e falei, Deus, pra mim chega. Eu não... Sozinho eu não consigo mais não. Não tem como carregar isso aqui mais não. Então, tá aí na sua mão. Você faz o que você quiser. Mas é o seguinte, você faz o que eu quiser, mas se fizer o que você quiser e que eu não quero, você vai ter que me explicar. Que eu não estou conseguindo entender não. Sabe quando você está passando um problema que você fala assim, por quê? Essas crises que essa música relata. É o porquê de todas as coisas. E ele vê, Deus sabe. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus está omisso? Você acha que Deus morreu, como diz o Nietzsche? Não. Ele sabe. Ele vê. Ele entende. Ele tem compaixão. O Elton mesmo essa semana falou uma frase interessante. Deus só se relaciona conosco através de graça e misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, Ele não conseguia nem falar com a gente. De tão sujo que nós somos. E aí ele fala, vê meus pecados ocultos que escondo do mundo no meu coração. E Ele derrama na minha vida a água. Limpa a sujeira e sacia a sede. A água que Cristo derrama, ela faz duas coisas. Ela sacia a sede e limpa a sujeira. Aí eu vou repetir a frase que a gente fala aqui. Se nada mudou do lado de fora, é porque nada mudou do lado de dentro. Se o seu comportamento não mudou, é porque não teve regeneração nenhuma. A mudança comportamental externa é um sinal da regeneração interna. Se Cristo tocou no seu coração, tem que ter mudança do lado de fora. Se não tem mudança do lado de fora, você é um hipócrita. Sabe o que é o hipócrita? O hipócrita é o artista. É o cara que finge ser algo que ele não é. Se você tem fingido ser crente, e eu falo crente não na maneira pejorativa, crente de crer em Deus, se você tem fingido crer em Deus, como que eu finjo crer em Deus? Eu vou na igreja. Vou na igreja domingo, canto a música, leio a palavra, até faço um comentário no carro. Nossa, você viu que palavra maravilhosa? Você fingir ser crente. Como é que faz para ser crente de verdade? Mata a sua carne, deixa o Espírito reinar e carrega a sua cruz. Fala com um sorriso no rosto, porque não tem nada melhor do que carregar a sua cruz. Sabe por quê? Porque, como diz o próprio texto mesmo, que a gente fala sobre ofertas, né? Aquele que semeia chorando vai voltar rindo. Isso é Salmos também. A cruz que Cristo deu para você carregar não é pesada, mas é uma cruz. Ele carregou a cruz pesada, os pecados do mundo ele carregou. Mas você também tem uma cruz para carregar. Chega da religião que só tem direitos, não tem deveres. Você como cristão, você tem deveres também. Seu dever é amar o próximo, como Cristo amou a igreja. Seu dever é se doar. Seu dever é se entregar. Seu dever é deixar o Espírito de Deus reinar na sua vida. Seu dever é se deixar ser guiado pelo Espírito, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Ah, mas isso aqui é tudo que eu juntei na minha vida. Deus mandou eu dar. Carregue a cruz ou vaza. Porque no final dos dias,
Se tem um negócio que Deus é característico por ser, é o seguinte: Deus é misericordioso até o dia do seu julgamento. No julgamento, ele vai julgar de acordo com o que já aconteceu. Não adianta, não tem defesa no dia do julgamento. Não tem defesa. Aí tem gente que fala assim: ah, mas esse evangelho é muito pesado. Bem-vindo ao clube. Eu já ouvi várias vezes, e eu estou determinado a parar com isso. Já ouvi várias vezes o pessoal falar que a capela é bagunça. Capela não é bagunça. Capela é evangelho puro e genuíno. Evangelho é difícil. Se você não quiser o evangelho, faça-me o favor, não volte. Não volte. Eu já tive alguns casos aqui de gente que veio falar comigo e falou assim: ah, eu falei, pô, mas você está sumido, tem 5 semanas que você não vem na igreja. Ele falou assim: quer saber? Verdade? Eu pensei bem no que você tem falado lá e o evangelho que você prega é muito difícil, não vou voltar não. Vou pular no mundo. Aí a minha resposta pro cara foi o seguinte: Thiago estava comigo na mesa esse dia. Minha resposta pro cara foi o seguinte: eu não posso falar nem Deus te abençoe, porque ele não vai te abençoar. Eu vou orar para que o diabo te trate pelo menos um pouquinho bem, para você ter uma oportunidade de arrependimento e voltar. Porque se você não voltar, vai ficar ruim. O evangelho é isso aí. Em momento nenhum Jesus pregou um evangelho fácil. O evangelho é morte, o evangelho é mártire, o evangelho é tudo isso. Mas o evangelho é esperança naquele que é. Por isso que Jesus não te promete nada. Jesus não prometeu nada. Jesus é. E a gente adora por quem ele é. Amém? Então, esse evangelho aí que a gente precisa entender. O Thiago nós vamos fechar essa mensagem com o finalzinho dessa música, porque a gente vai emendar na ceia. Então, enquanto os nossos irmãos distribuem a ceia, e aí vale lembrar que a ceia não é o pão e não é o vinho. A ceia é isso aqui, ó. O pão e o vinho são um símbolo que nós fazemos por mera tradição, mas fazemos porque a gente se lembra em conjunto, por não ter a oportunidade de fazer todos os dias, do sacrifício que Cristo fez por nós. Então, enquanto a ceia passar, um lembrete: ah, mas eu não sou convertido. Converta-se agora. Converta-se agora. O que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Arrependa-se dos seus pecados e se jogue aos pés de Jesus. Ah, eu não sou convertido? Converta-se agora. Eu não sou batizado? Batize-se agora. Porque a água também é só um símbolo. Se você quiser um dia, a gente arruma uma piscina. Não tem problema. Ah, mas eu nunca tomei ceia. Tome agora. Tenha comunhão com seus irmãos e comunhão com Cristo. Ele tira o pecado.